Meus queridos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10. A palavra de Deus aqui no versículo 16 hoje, onde Jesus ele diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que versículo lindo, né? Faz lembrar daquela música lá, né? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. E aqui Jesus ele está falando sobre os gentios. Jesus aqui ele está falando sobre os gentios. Quando ele estava falando ali do aprisco e dos escribas, dos fariseus, que eram os falsos, os mercenários, né, que estavam olhando a nação de Israel por causa de dinheiro, né? Estavam só olhando a nação de Israel por causa de dinheiro. E Jesus falou que ele era o bom pastor e que ele cuidava do seu povo, ele cuidava da nação de Israel. Jesus estava cuidando da nação de Israel, então ele estava falando ali que ele era o bom pastor e que ele tinha os seus eleitos, os seus, né, um remanescente fiel dentro do próprio povo que seguia ele, e que sempre houve esse remanescente fiel, como existe até os dias de hoje, né? A igreja que está no hall de membros não é a igreja do céu, né? A igreja do céu é diferente da igreja que está no hall de membros das igrejas aqui da terra. E aí Jesus ele vai desenvolvendo esse tema até a hora que ele vai, né, surpreendentemente dizer que ele tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que ele está se referindo aos gentios. Escândalo absoluto. Se alguém é judeu naquela época, ia falar: meu Deus do céu, como assim, né? Gentil era chamado de cão, né? Escândalo. Ele fala: é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E Jesus ele disse, ele já introduz aqui para os discípulos o que haveria de acontecer com a sua morte, né? Porque quando Jesus ele termina o versículo 15, a gente viu ontem, né? E dou a minha vida pelas ovelhas, né? Quando ele fala da sua morte, ele introduz esse novo assunto, porque a morte de Cristo representou o rasgo do véu, né? O que é o véu se rasgou, né? Agora o homem tem liberdade de entrar na presença de Deus. O véu se rasgou. Aquela tenda do encontro já não fazia mais sentido. O véu se rasgou de cima a baixo. Deus rasgou o véu. E em Cristo ele trouxe todas as nações para a sua presença. Ele trouxe todos para a sua presença. E é claro que ele está falando aqui de uma questão racial, mas para nós isso representa muito mais do que isso. Porque todos nós aqui somos gentios, né? Não tem nenhum judeu aqui, né? Mas representa muito mais do que isso, meus irmãos. Representa a nossa livre entrada na presença de Deus. E é importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente pensar sobre isso. Você já parou para pensar que Deus te deu livre acesso à presença de Deus? Isso é muito forte, porque você não precisa fazer isso através de um pastor.
Você não precisa fazer isso através de um ancião. Você não precisa fazer isso através de um rito religioso. Você não precisa fazer isso através de uma campanha. Você não precisa fazer isso através de nada, meu irmão. Jesus deu a mim e a você livre acesso à presença de Deus. Livre acesso à presença de Deus. A gente precisa retomar esse conceito e aplicar ele aos nossos corações, sabe por quê? Porque é natural do ser humano consagrar lugares, consagrar momentos, consagrar situações. Quando Deus fala que a nossa vida é consagrada, porque quando Ele fala que é um só rebanho e um só pastor, Ele está falando o seguinte: nós com Cristo somos um, nós somos o povo de Deus escolhido na terra, nós estamos juntos na presença de Deus, unidos na presença de Deus. Eu estou com Cristo, junto com você nós estamos com Cristo e nós estamos aqui na presença de Deus, nós estamos juntos, unidos com Cristo, por meio da sua pessoa. Você não precisa esperar chegar na igreja para orar. Você não precisa escolher uma posição especial para orar. Você não precisa escolher um método para Deus te ouvir. Meu irmão, minha irmã, nós somos do rebanho de Cristo. Nós somos do rebanho de Cristo. Glória a Deus. Nós somos esse rebanho que Ele mesmo deu a vida dele para separar esse rebanho. E você tem livre acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus. Que privilégio. Que privilégio. Agora, não são todos que têm livre acesso a Deus. É só o rebanho de Cristo. Só o rebanho de Cristo. Mas nós temos livre acesso a Deus. Esse é o grande privilégio das nossas vidas. Esse é o grande privilégio que nós temos. E você não precisa depender mais de nada, mais de ninguém. Não precisa depender de unção poderosa, oração do poder, culto do livramento. Não. Jesus te convida para ser do seu rebanho e para você ser um com Ele. Glória a Deus. Um com Ele. Não, a gente não precisa de nada dessas coisas. Jesus nos chama para ter comunhão com Ele e para fazer parte do seu rebanho. E que a gente possa fazer isso hoje, meus irmãos, a gente possa relembrar hoje dessa união preciosa, do poder que isso tem, do poder que isso tem, de ser um só rebanho com Cristo, um só rebanho com o nosso Senhor. Glória a Deus. É um poder, meus irmãos, isso é um poder tão grande. Isso é um poder tão incrível que basta a gente lembrar que Ele deu a vida por nós e nós estamos na presença dEle por causa disso. Que Ele pagou o preço para nós estarmos dentro do seu rebanho. Obrigado, Senhor. Só isso. Só isso. Se nós nos concentrarmos nisso, nós andaremos na presença do Mestre. Nós andaremos na presença do Senhor. Nós não precisamos de mais nada. De mais nada. Se nós reconhecermos e crermos na morte de Jesus, na sua ressurreição, nós temos livre acesso a Deus. E a nossa fé é ilimitada. Glória a Deus. É ilimitada. Você crê que a sua fé é ilimitada? Glória a Deus. Então viva dessa maneira, meu irmão. Crente no Senhor Jesus, que ouve essa palavra aqui, que está ouvindo aqui hoje, viva uma vida de vitória na sua fé em Cristo Jesus. Vive uma vida de vitória na sua fé em Cristo Jesus. Vive uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade. Uma vida de alegria. Uma vida cheia da presença do Senhor. Viva essa vida de liberdade, porque Jesus pagou todo o preço. Não há doença que vai nos impedir de servir a Deus. Não há dificuldade que vai nos impedir de servir a Deus. Não há problema em casa, no Brasil, que vai nos impedir de servir a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu te pergunto aqui, meu irmão, minha irmã, por que às vezes
você é tão tímido? Por que às vezes você é tão fraco? E eu estou falando comigo também. Por quê? Se Cristo pagou o preço e nos chamou para estar no rebanho dele, nós estamos revestidos do poder de Deus. E esse poder leva a nossa vida em triunfo. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te conduza em triunfo. Que Deus te conduza em triunfo na presença de Deus. Glória a Deus. Que você seja uma pessoa que faça a diferença no reino de Deus. Que você seja uma pessoa que as pessoas olhem e falem: eis aí um crente no Senhor Jesus que faz a diferença nesse mundo. Vamos nos levantar, igreja. Levantar, porque a nossa vitória é grande. A nossa vitória é grande. Glória a Deus. Vamos nos levantar para fazer a diferença. Eu faço esse apelo aqui nesse dia de hoje, para que você venha se levantar para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, com coragem, com determinação, com alegria, porque não existe derrota para aquele que faz a vontade do Senhor. Glória a Aquele Deus. que foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele já nos deu a vitória. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.